amor, é essa pessoa que luta pelo vulnerável. E aí a gente vê que isso tem muita relação com a Baixada Fluminense. Que é um dos mais cultuados, eu digo cultuados e não só devocional, porque ele integra várias religiões, né? Então ele é cultuado de fato. Ninguém defende o que não conhece, então conhecer a sua própria história, a história do seu lugar, nas mais diversas abordagens, é muito importante para a construção de uma cidadania, pode-se dizer assim, verdadeiramente participativa. Eu sou escritora, sou terapeuta floral, sou assistente social, aposentada pela PJ. Não nasci aqui, mas vim para cá com 1 ano. E toda a minha vida foi marcada pela Igreja Santo Antônio. Quando eu nasci, as mães entregavam seus filhos para um santo de devoção. E eu fui entregue a Antônio. Eu fiz primeira comunhão naquela igreja. Aos 8 anos, 9, minha mãe começou a trabalhar lá. Eu tive uma vida muito junta com os franciscanos, que foram os padres que criaram a igreja, quando era então ainda antes da escola, né? Que depois eu dei aula. Conceição, a gente se conhece desde pequenininha, né? Pode-se dizer assim, desde a adolescência. Nós atuamos, né, na nossa fé a partir da paróquia Nossa Senhora de Fátima, né? Então nós aqui no Jardim 25 de Agosto, e com essa minha participação também na Comissão de Bens Culturais, né? Ela recebeu, no caso, né, a indicação do que a gente faz, do Padre Renato Gentili, a parte a lembrança, né? Porque a gente se conhece há tanto tempo, mas cada um tem a sua vida, né? A sua esfera de atuação. Então, ela recebeu essa indicação de me procurar e aí a gente reativou esses laços, né? A Tânia é professora de História e é uma pessoa da cidade, é uma pessoa que vive isso que o livro quer valorizar e iluminar. Moro em Duque de Caxias desde que eu nasci, vai fazer 58 anos. Já atuei, né, com história regional no Rio de Janeiro. E desde 2000, outubro de 2000, eu estou aqui, né, como diretora do Instituto Histórico da Câmara Municipal de Duque de Caxias. A Tânia vai participar conosco no projeto, com essa questão da parte da carga histórica, porque não é um livro documental, é um livro que vai pegar a parte da cidade, a parte da história, a parte de Antônio. Foi, assim, uma alegria receber esse convite, não mais até pelo lado afetivo, né, claro, mas também pelo reconhecimento do trabalho que a gente faz, né, que a gente busca fazer com relação a recuperar essa história do nosso lugar. E Elaine Guzmão, eu também a convidei porque a Elaine também é historiadora, mas o que mais me chamou a atenção nela é a questão do restauro. O convite veio por conta da minha linha de pesquisa, que está focada nessa questão da arte sacra, em foco na geografia e na iconografia dos santos, na iconografia mariana e também cristológica, né, onde a gente descreve e lê as imagens, né, as obras de arte. E a geografia, que conta um pouquinho, resumidamente, a história e a vida dos santos. O meu restauro, porque por isso pensei também na restauradora, é um restauro de vidas. Eu pretendo que esse livro, a pessoa se sinta viva ao ler, sabendo que faz parte da história, que não existe não fazer. Toda a nossa vida é um fazer. Eu sou terapeuta floral, né? E eu fazia atendimento já online antes da pandemia. Então eu tinha lá as pessoas também que eu atendia, as famílias. E todo aquele momento tão conturbado, difícil,
da pandemia, aquele medo, né? O mundo foi tomado por um pânico. Parece que só naquele momento que nós identificamos a nossa vulnerabilidade. E eu comecei, então, tive uma ideia de começar a fazer umas lives falando sobre as mensagens de Maria, aparições de Maria no mundo. E depois eu comecei a esclarecer como era a oração do terço. E eu reencontro então na Catedral de Santo Antônio um padre chamado Severino Alessio. Esse padre, ele foi um padre de quando eu fui do grupo jovem do movimento Shalom, o movimento da igreja Nossa Senhora de Fátima, aqui no bairro 25 de agosto. Esse padre, ele ficou na Itália por mais de 30 anos. Então eu soube que ele estava de volta a Caxias na Catedral de Santo Antônio. Então eu contei para ele isso, que eu fazia as lives. Ele então falou, poxa, por que você não escreve um livro sobre isso? E eu saí dali pensando sobre isso, escrevi um livro, o livro já está em edição, já vou até falar um pouco, né, a oração do terço com Jesus. E então eu vim trazer o livro, conversar com ele sobre o livro para que ele fizesse o prefácio. E aí eu passei antes na rua José de Alvarenga, porque eu cheguei cedo, e ali situava uma escola chamada Escola Paroquial São Francisco de Assis. E eu havia dado aula lá quando eu tinha 17 anos. E ali eu fiquei com aquela saudade, né, olhando aquela escola que foi tão importante, mas não tinha mais nada lá, não tem uma placa, não tem um vestígio mais. Então aquilo me deu assim, uma dor interior de pensar que gerações futuras nem sabem o que viveu ali, que circunstâncias, toda uma geração, tantas famílias, porque ela era vinculada à Igreja de Santo Antônio. Me dirigi então até a Igreja de Santo Antônio para pegar um prefácio com o padre Severino e contei isso para ele, na nossa conversa no final. E ele falou, é uma tristeza, a gente queria fazer uma placa para lá, né? Porque lá que começou a Igreja de Santo Antônio, e era um fato que eu não sabia. Embora tendo uma vida todinha com a Igreja de Santo Antônio, eu não sabia que ali tinha começado a Igreja de Santo Antônio em 1930. Então eu comecei a conversar com ele e ele falou, pois é, não tem nenhum registro assim sobre a história da Igreja de Santo Antônio. E você podia escrever sobre isso. Essa história da Igreja de Santo Antônio, hoje catedral da Diocese de Duque de Caxias, tem lá os seus primórdios, né? Então, aqui foi que começou, que nasceu o livro. Por quê? Eu cheguei um pouco mais cedo, como eu falei, e olhei para cá, porque aqui funcionava a Escola Paroquial São Francisco de Assis. E na outra calçada, depois fizeram um prédio onde era o Jardim da Infância Criança Feliz, e onde eu dei a aula aos 17 anos, para o primeiro semestre. O livro visa isso, que a gente traga essa memória, para que aqui quando a gente consiga colocar uma placa, alguma coisa, para que as pessoas saibam o que existiu aqui um dia e quantas vidas foram transformadas. Felizmente, como prédio, né, edificação já não existe mais, né? O que é uma perda muito grande para a nossa história local regional, né? O prédio em si, a edificação, ele nos traz, né, informações importantes. Por que ele é santo? Isso é uma grande dúvida que no livro eu pretendo também esclarecer. Um santo que é muito a nossa característica, na verdade, o Santo Antônio, né, é um santo que ele é do século XII, faleceu no início do século XIII, ele viveu pouquíssimo. E foi na verdade, o santo que foi canonizado mais rápido, né? Ele nasce em Lisboa, falece em Pádua. Nesse meio tempo, ele ainda foi um padre, um sacerdote, que é um cônego, que hoje a gente pode entender como se fosse diocesano, né? Ele entra para a ordem dos cônegos do Santo Agostinho, lá em Lisboa. Ele encontra Francisco posteriormente e se integra ao carisma franciscano. Antônio é amor, é essa pessoa que luta pelo vulnerável, e aí a gente vê que isso tem muita relação com a Baixada Fluminense, com o Duque de Caxias. Nós, a Baixada Fluminense, a população que nasce, vive, cresce
é uma população, às vezes, que sofre muito com estigmas. E eu vejo que Antônio, a Igreja de Santo Antônio, para o povo de Duque de Caxias, não só o povo católico, novamente eu gosto sempre de frisar isso, né? A gente não está falando de religião, a gente está falando de amor, de vida, de um homem. E ele é representado nas artes de várias formas, a partir da sua vida. Então a gente vai ver um homem que faz milagre para peixes, a gente vai ver um homem, né, que oferece a sua vida para os pobres. É esse consolador do pão para o faminto, da esperança para aquele que está sem esperança. E a gente vai ver também o que, de fato, na vida dele não é relacionado, mas hoje ele é considerado santo casamenteiro no Brasil. Porque na Itália tinha uma pessoa que estava sendo obrigada a casar com uma determinada pessoa, ela não queria, e São Francisco foi intervir. E ela acabou não casando com a pessoa que ela não amava, que ela não queria. Então Santo Antônio é o advogado do amor. Por isso ele é esse santo casamenteiro. Não é para que a gente case, mas para que a gente ame, para que a gente seja respeitada como mulher, como pessoa. A vida dele não tem esse fato, né? Mas ele é retratado de suas várias formas. Então a gente vai ver um homem que tem a visão de Jesus, né? Então a gente vai ver ele apresentando, segurando Jesus em alguns momentos. A gente vai ver ele fazendo milagres ao peixe, orando, fazendo seus discursos para os animais. Certamente é um dos santos com mais carisma, não só aqui no Duque de Caxias, como no Brasil, como no mundo inteiro. Santo Antônio é um santo interreligioso. Que é um dos mais cultuados. Eu digo cultuados e não só devocional, porque ele é, como a própria Conceição já contou pra gente, ele integra várias religiões, né? Então ele é cultuado de fato. A festa de Santo Antônio, né, na minha juventude, era uma festa assim, era um ícone essa festa, porque a gente ia paquerar, né? O meu primeiro namorado, hoje meu marido, ele também era dessa igreja Santo Antônio, fazia parte desse cenário de igreja Santo Antônio. A festa de Santo Antônio, depois ela foi se transformando, mas é muito especial estar na igreja Santo Antônio no dia de Santo Antônio. Em abril de 2022 ficou tratada para fazer o restauro da imagem que hoje encontra-se na igreja, uma imagem em estuque de 3 metros de altura, né? Ela foi adquirida pelos próprios franciscanos para contemplar, né, para fazer parte do acervo móvel da igreja, o acervo decorativo da Catedral de Santo Antônio. E em 2022 iniciei o restauro dessa imagem, né, dessa escultura, e que deu um pouquinho de trabalho por conta de ser uma imagem de dimensões, né, gigantescas em comparação ao ser humano, né? Eu tive que fazer esse trabalho em loco, a gente não pôde retirar a imagem porque estuque, para a gente, né, contextualizar, estuques são mistos de materiais, então a gente vai ter cimento, a gente tem gesso, e que uma imagem tão grande, retirando essa, poderia fragmentar. Então todo tipo de trabalho daqui em diante, inclusive, se precisar de novas intervenções restaurativas, tem que ser feito em loco. E também é mais um motivo, né, para a gente poder estar acrescentando nesse trabalho, nesse livro da Conceição. Nesse livro eu vou misturar aspectos da minha vida, aspectos históricos, aspectos afetivos das mais diversas pessoas que irão compor essa escrita que eu acho que é até coletiva do significado da Igreja de Santo Antônio para o município de Duque de Caxias. Então, no meu recorte de trabalho para essa obra dela, eu entendo que a minha parte fique relacionada a levantar essa investigação, colocar ali, né, mais conteúdo além do que a gente já produziu, tentar recuperar mais informações. Desejo muito que esse livro ele seja um livro que possa ser lido por muitas pessoas de todas as idades, de qualquer religião, porque não é a questão da religião, e sim do amor. Ele pretende ser não só um documentário, mas uma mescla de história com conteúdo da cidade, porque essa igreja
ela tem uma relação afetiva muito grande com a comunidade de Duque de Caxias. Costumo sempre dizer que, né, ninguém defende o que não conhece, então conhecer a sua própria história, a história do seu lugar, nas mais diversas abordagens, é muito importante para a construção de uma cidadania, pode-se dizer assim, verdadeiramente participativa. Por isso a presença desses profissionais, né, de história, da arte, a presença da província franciscana que lidera os franciscanos para que eles estão me dando subsídios também lá de São Paulo, dos frades que ainda estão vivos, né, porque a gente está falando de uma edificação lá de 1930, tem sacerdotes que já partiram, arregimentando pessoas que queiram dar seus depoimentos, que queiram me contar como a igreja, qual a relação que tem com a igreja de Santo Antônio e Duque de Caxias, uma igreja de um santo interreligioso. Sempre estamos fazendo esse intercâmbio e apoiando, né, a partir do Instituto Histórico, essa rede de memória, patrimônio, história e as outras, né, abordagens relacionadas à Baixada Fluminense. Eu creio que ano que vem já poderemos fazer o lançamento do livro. Se Deus quiser, e Santo Antônio abençoando.